Se a sua evolução de enfermagem vira só paciente bem e sem queixas, você não está fazendo evolução de enfermagem, você está deixando um buraco no prontuário e no seu respaldo. Se você veio aqui procurando como fazer a evolução de enfermagem de forma correta, fica comigo. Esse é um dos registros que mais dá insegurança, principalmente para estudantes e para quem está no início, porque muita gente confunde a evolução de enfermagem com a anotação de enfermagem, como se fosse só escrever rapidinho o que aconteceu. Só que evoluir um paciente é registrar de forma técnica, ética e legal o seu raciocínio clínico sobre o estado de saúde e a resposta do paciente ao cuidado. E daqui a pouco eu vou te mostrar um modelo pronto de evolução de enfermagem completo para você entender a lógica e adaptar no seu dia a dia. Vamos colocar isso no lugar certo. A evolução de enfermagem é um documento oficial do prontuário. Ela serve para garantir a continuidade da assistência, evitar a comunicação entre os profissionais da equipe multiprofissional, subsidiar decisões clínicas, permitir auditorias, servir como fonte de pesquisa e principalmente oferecer respaldo legal ao enfermeiro. Por isso, a evolução de enfermagem não é só escrever o que foi feito. O que dá valor aqui é analisar, interpretar e registrar como o paciente respondeu ao cuidado prestado. É aqui que mora a diferença entre a evolução de enfermagem e a anotação de enfermagem. A anotação pode registrar algo pontual. A evolução registra o seu julgamento clínico e a evolução do quadro com base na avaliação. E para isso, não virar um texto solto, o modelo de evolução de enfermagem ajuda muito, porque ele organiza seu pensamento clínico e evita que pontos importantes da avaliação sejam esquecidos. Ele também te guia para uma avaliação integral e sistematizada, contemplando dimensões físicas, emocionais e funcionais do paciente. Agora vamos no passo a passo, do jeito que você pode repetir todo dia. A evolução deve iniciar com a identificação do paciente, usando as iniciais do nome, os dias de internação hospitalar e o diagnóstico inicial. Registrar o dia de internação é essencial, porque um paciente no primeiro dia de internação costuma estar em uma dinâmica clínica diferente de alguém que já está internado há vários dias. E o diagnóstico inicial situa quem lê a evolução do contexto clínico e direciona a interpretação do resto. Em seguida, descreva o estado geral do paciente e como ele está evoluindo. Esse item é fundamental, porque é a síntese do julgamento clínico do enfermeiro. Quando você registra se o paciente evolui bem, estável, instável ou empeora, você está assumindo um posicionamento técnico baseado na avaliação global, não em um sinal isolado. E cuidado com termos como grave ou gravíssimo. Use com critério e sempre sustentado pelos dados clínicos que você vai trazer ao longo da evolução. O nível de consciência é outro ponto central. Você pode usar termos técnicos como lúcido, consciente, torporoso, letárgico ou comatoso, preferencialmente associado à escala de coma de Glasgow. E isso não é para preencher no automático, precisa de avaliação real. Alterações no nível de consciência podem indicar piora clínica, efeito adverso de medicações ou alterações neurológicas importantes. A avaliação do nível de orientação e memória complementa isso. Registrar se o paciente está orientado ou desorientado no tempo, passo ou pessoa ajuda a equipe a entender limitações, riscos e necessidades específicas, como prevenção de quedas e necessidade de supervisão. Agora, um ponto que muita gente ignora e depois se pergunta por que a evolução ficou seca: o estado emocional e humor. A enfermagem muitas vezes foca no físico, mas sofrimento emocional impacta diretamente na recuperação. Registrar se o paciente está ansioso, triste, choroso, apático ou agressivo não é julgamento. É observação clínica que pode direcionar intervenções de apoio emocional ou encaminhamentos especializados. Aspectos como higiene, mobilidade e deambulação também merecem atenção detalhada. Registre se está higienizado, auto-higienizado ou com dificuldade e descreva a capacidade de locomoção. Isso ajuda a avaliar risco de lesão por pressão, risco de quedas, dependência funcional e necessidade de auxílio. Na sequência, descreva estado nutricional e aceitação da dieta com precisão. Se aceita bem, se tem restrições, intolerâncias ou alteração de apetite. Isso é essencial para planejamento do cuidado. E avalie sono e repouso, porque alterações aí interferem diretamente na recuperação e no bem-estar. Os parâmetros vitais devem ser registrados com valores exatos. Evite usar só termos genéricos como normotenso ou normocárdico, sem colocar os números. A precisão reforça a credibilidade do prontuário e evita questionamentos legais. Registre frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, temperatura e pressão arterial. A avaliação da pele e mucosas deve ser minuciosa, contemplando coloração, integridade, presença de lesões, edemas ou sinais de comprometimento circulatório. Isso é fundamental para a prevenção e acompanhamento de lesões por pressão, especialmente em pacientes acamados
limitados ou com mobilidade reduzida. Outro ponto de grande relevância é o registro de dispositivos invasivos, como acessos venosos, sondas, drenos e ostomia. Informe o tipo de dispositivo, o local de inserção, as condições do sítio e a presença ou ausência de sinais flogísticos. Isso é indispensável para a segurança do paciente e prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde. A hidratação, perfusão tissular e eliminações urinárias e intestinais também devem ser descritas de forma detalhada, incluindo volume, frequências, características e alterações. Registre presença de sondas vesicais, cistostomias ou colostomias e as condições, porque omissões aqui comprometem a continuidade do cuidado. As queixas referidas pelo paciente, como dor e desconfortos físicos ou emocionais, precisam entrar com localização, intensidade e características, sempre que possível. Dor, por exemplo, deve ser mensurada por escalas e reavaliada após intervenção. O registro dos procedimentos realizados é outro elemento essencial. Higiene corporal, mudança de decúbito, curativos, administração de medicamentos, cateterismo, entre outros. E aqui está um detalhe que separa uma evolução comum de uma evolução de enfermagem bem feita. Registrar também as respostas do paciente às intervenções. Isso mostra a avaliação contínua do cuidado. Por fim, contemple encaminhamentos, orientações prestadas e segmento do paciente. Indique se permanece em observação sob cuidado de enfermagem, sem intercorrências ou aguardando exames e avaliações. Esse fechamento orienta o próximo turno e garante continuidade da assistência. É importante ressaltar que padrões de evoluções podem seguir a rotina e a característica dos pacientes de cada setor. Um paciente no pós-cirúrgico por trauma tem um foco diferente de um paciente em UTI com complicação respiratória. Então, a evolução precisa seguir uma lógica coerente com esse contexto e o enfermeiro ou estudante precisa conhecer as características para não deixar passar informações importantes. O problema é que, na hora do plantão, a cabeça acelera e a evolução vira qualquer coisa para cumprir. Aí você perde exatamente o que mais importa: mostrar no prontuário o seu raciocínio clínico. E quando a evolução fica genérica, ela não ajuda o próximo turno, não ajuda a equipe e ainda não te protege. Então, seu objetivo aqui é ter um checklist mental simples: identificar, sintetizar estado geral, avaliar consciência e orientação, observar o humor, descrever funcionalidade, dietas e sono, registrar sinais vitais com números, avaliar a pele, detalhar dispositivos, eliminações e hidratação, registrar queixas como dor, lista de procedimentos e a resposta do paciente, e fechar com encaminhamentos e segmentos. Isso é o coração de como fazer a evolução de enfermagem de forma correta, sem virar texto enorme e sem virar texto vazio. E para exemplificar tudo isso, vamos ver juntos um modelo de evolução de enfermagem. Não é para decorar, é para enxergar a estrutura funcionando. MBC, 30 anos, feminino, no 5º dia de internação hospitalar por hipótese diagnóstica de colelitíase. Evolui bem, consciente, orientada, higienizada por aspersão, deambulando sem auxílio. Nutrida, aceita bem a dieta ofertada, sono e repouso prejudicado. Normocárdica, 75 batimentos por minuto. Normotérmica, 36,5 graus Celsius. Eupneica, 17 respirações por minuto. Normosaturando, SpO2 de 98% e normotensa, 120 por 80 mmHg. Pele com ausência de lesões, levemente ictérica, segue em soroterapia com acesso venoso pérvio em membro superior direito. Ausência de sinais flogísticos. Hiperidratada com presença de edema em membros inferiores, duas cruzes. Diurese presente e evacuações presentes com característica pastosa, segundo informação colhida. Ausência de estertores pulmonares, ruídos hidroaéreos presentes em todos os quadrantes abdominais. Refere dor abdominal em quadrante superior direito. Segue medicada conforme prescrição. Realizada coleta sanguínea para hemograma pela manhã em jejum, aguardando o resultado, orientado a manter repouso no leito e segue aos cuidados da equipe de enfermagem. Em síntese, usar um modelo de evolução de enfermagem como referência diária fortalece a prática profissional, organiza o raciocínio clínico e protege legalmente o enfermeiro. Uma boa evolução não precisa ser longa, mas precisa ser completa, coerente e fundamentada. Evoluir corretamente é mais do que escrever, é pensar, avaliar, decidir e registrar o cuidado com responsabilidade e compromisso ético. Se você quer dar o próximo salto no seu prontuário, foca nisso. Em vez de registrar só tarefas, registra a resposta do paciente ao cuidado. Qual parte da sua evolução de enfermagem você percebe que ainda fica genérica e precisa ficar mais completa? Se esse passo a passo te ajudou, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos de enfermagem. Tchau, tchau!